Olá, pessoal. Nas últimas aulas a gente discutiu um pouco as leis de Newton. Nessa aula e nas próximas a gente vai discutir algumas consequências das leis de Newton que são válidas para certos sistemas. Tá? Então, não são leis gerais, que nem as leis de Newton, mas sob certas condições elas são válidas, que são leis de conservação. Então, o que é uma grandeza conservada? A gente diz que uma grandeza conservada em um sistema, se o valor dessa grandeza ela tem o mesmo, né, tem o mesmo valor durante toda a trajetória do sistema. Tá? Então, o exemplo mais simples, né, que a gente já viu é, por exemplo, se a força que atua sobre um sistema é zero, a velocidade, ou vetor velocidade é constante. Tá? A gente, obviamente, está sempre considerando referenciais inerciais. Então, se o vetor velocidade é constante, quer dizer que se eu medir a velocidade dessa partícula em qualquer instante de tempo ao longo da sua trajetória, eu vou obter sempre o mesmo valor. Né? Então, a gente diz que, nesse caso, as três componentes da velocidade, então, Vx, Vy e Vz, são grandezas conservadas. Então, uma grandeza conservada é simplesmente isso. É uma grandeza cujo valor não muda ao longo da trajetória. Tá? Por que é tão importante discutir grandezas conservadas ou essas leis de conservação? Tá? Então, o que a gente quer discutir hoje é quais são as condições para que certas grandezas sejam conservadas. E essas grandezas conservadas, elas são extremamente úteis para analisar o movimento da partícula sem que a gente tenha que resolver as equações de movimento. Tá? Então, a gente vai ver que a gente vai conseguir extrair algumas informações do movimento sem ter que resolver as equações diferenciais, que em casos simples não é um grande problema, mas em casos um pouco mais complexos é extremamente difícil de ser feito. Tá? Só um parêntese aqui é que a gente vai discutir essas leis de conservação meio que caso a caso, tá? Mas existe um teorema muito mais geral, que é, acho que é um dos teoremas mais bonitos da física, que é o teorema de Noether, que permite especificar as condições gerais para que para que um sistema apresente uma grandeza conservada. Tá? Mas para isso a gente precisa introduzir uma, né, notação de lagrangiana, que vocês vão ver no curso de Mecânica Clássica 2. Tá? Então, nas aulas de hoje a gente vai meio que tratar caso a caso, mas tem um teorema mais geral por trás. Tá? Então, né, grandezas conservadas, elas são extremamente importantes. Tá? Primeiro porque essas leis de conservação, e aqui eu vou de novo reforçar, as leis de conservação não são leis gerais, elas são válidas sob certas condições. Então, elas são válidas para certos sistemas. Tá? Mas essas leis de conservações, elas permitem nos dizer, né, ou demonstrar facilmente que certas trajetórias são proibidas, porque elas violariam essas leis de conservação. Então, a gente sabe, por exemplo, que o sistema não pode realizar certos movimentos, porque isso estaria violando as leis de conservação. Elas também vão nos permitir fornecer uma informação parcial sobre o movimento do sistema ou da partícula, sem que a gente tenha que resolver as equações de movimento. Ela também é extremamente útil para simplificar as equações de movimento, então a gente consegue usar essas leis de conservação e simplificar bastante as nossas equações. Tá? E, finalmente, tem uma conexão bem interessante sobre, com relação a grandezas conservadas e simetrias do sistema, tá? Em que, né, a gente não vai ver tanto isso, mas em certos contextos, essas relações nos permitem obter soluções gerais a partir de uma única solução. Tá? Então, só para não ficar vago demais, deixa eu dar um exemplo bem simples. Tá? Por exemplo, a gente vai estudar sistemas que têm uma invariância por rotações. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu rodar o meu sistema, não muda nada a física dele. Tá? Então, imagina, por exemplo, o sistema Terra-Sol. Né? Se eu pego a Terra e o Sol e giro todo o meu sistema, a força entre os dois continua a mesma, porque eu estou mantendo a distância constante, certo? Então, eu posso orientar como eu quiser esse sistema, que não vai alterar nada a dinâmica do sistema. Tá? O que isso me diz? Isso me diz o seguinte,
que se eu encontro uma solução para o movimento da Terra, por exemplo, uma órbita ao redor do Sol nesse plano aqui. Se eu rodar se eu fizer uma rotação dessa solução, isso também vai ser uma solução das equações de movimento. Vai satisfazer condições iniciais diferentes, mas também vai ser uma solução das equações de movimento. Então, é isso que eu quero dizer com a partir de uma solução, a gente consegue construir várias outras. Tá? Então, a partir de uma solução particular, a gente consegue construir uma classe de soluções. Tudo isso está ligado à lei de conservação. Né? Nem todos esses tópicos a gente vai explorar nessas aulas, mas é só para dar uma ideia para vocês da importância dessas leis de conservação. Tá? Então, vamos começar com o primeiro caso, certo? Que é o caso do momento linear, né? Que a gente, na verdade, já discutiu brevemente. E aí eu vou fazer uma observação aqui. Por enquanto, a gente vai estar sempre focando em uma única partícula com massa m. Tá? Mais para frente, a gente vai generalizar esses resultados para sistemas com várias partículas. Tá? Então, como eu falei para vocês, essas leis de conservação, então, por exemplo, a lei de conservação do momento linear, ela não é válida para qualquer sistema. Tá? Então, qual é a condição para que essa lei seja válida? Tá? A condição é que a força seja nula em uma determinada direção fixa do espaço. Então, parece meio estranho, tipicamente a gente fala, a força é zero, o momento linear é conservado. Tá? Mas não precisa ser algo tão forte assim, basta que a força seja zero em alguma direção constante do espaço. Certo? Então, esse versorezinho é uma direção qualquer, né? Não precisa ser um eixo específico, mas é uma direção fixa, né? Não é um versor que está mudando de ponto a ponto no espaço. Né? Como é que eu provo isso? Bom, é simplesmente aplicar a segunda lei de Newton. Né? Então, a condição aqui para que eu tenha conservação de momento linear, então, é que a força seja zero em uma dessas direções. Como é que eu calculo a força nessa direção? Eu faço produto escalar de F com E. Né? Isso vai me dar a projeção da força nessa direção. Tá? Então, se isso aqui é zero, eu posso usar esse resultado na segunda lei de Newton. Né? Então, eu posso escrever que a derivada temporal desse produto escalar, agora do momento com esse mesmo versor E. Como esse versor E não está mudando com o tempo, ele é fixo, certo? E por isso que é importante que ele seja fixo, eu posso tirar ele da derivada temporal. Então, isso aqui vai ser a derivada de PT com relação a E, né? De P com relação a T, produto escalar com esse versor E. E aí, sim, agora eu aplico a segunda lei de Newton. Né? Eu sei que dP dt é igual a força. Então, isso aqui é igual a força produto escalar E. Né? E a nossa hipótese é que isso aqui é zero. Certo? Ou seja, isso aqui implica que P produto escalar E é constante. Ou seja, é uma grandeza conservada. Tá? Então, como resultado aqui, a gente tem que o momento nessa direção é constante. Tá? Então, se a força é nula em alguma direção do espaço, o momento nessa direção é conservado. Tá? Esse é o resultado mais geral. Obviamente, se a força é zero, o momento é conservado em qualquer direção do espaço. Tá? Então, em particular, né? Se a força é zero, isso implica que eu posso escolher qualquer direção, posso escolher, por exemplo, os eixos x, y e z. Né? Então, px, py e pz são conservados. A segunda grandeza que a gente vai estudar aqui é a conservação de momento angular. Tá? Então, só para a gente lembrar, né, a definição de momento angular para uma partícula pontual é L igual a R vetor P, onde P é o momento da partícula. E aqui tem algumas observações importantes. Tá? Então, a primeira é que esse R aqui é o vetor posição da partícula. Então, é o vetor que sai, né, da origem do sistema de coordenadas e vai até a posição da partícula. Né? Obviamente, se a partícula estiver se movendo, esse vetor vai estar mudando com o tempo. E P é o vetor momento, massa vezes velocidade. Tá? Então,
De cara a gente já vê que essa definição de momento angular depende do meu sistema de coordenadas e da origem do sistema de coordenadas, né? Se eu tivesse a origem aqui, eu teria um outro vetor posição e, portanto, isso mudaria o meu momento angular. Então, o meu momento angular é algo que depende da origem. Isso é só para a gente manter em mente, tá? E o segundo fato aqui, né, só ressaltando, é que esse R é o vetor posição da partícula. Então, qual que é a condição para que esse momento angular seja conservado? Então, esse momento angular será conservado se, obviamente, a derivada dele com relação ao tempo for zero. Certo? E aí a gente calcula essa derivada. Então, derivada de L com relação ao T. Bom, o L é formado por esses dois termos, né? R e P. Então, se eu aplicar aqui a regra do produto, eu vou ter dr dt vetor P mais R vetor dp dt. Certo? Esse vetor aqui, né, lembrando, é o produto vetorial entre esses dois vetores. Então, o primeiro termo vai ser velocidade. Produto vetorial, e agora eu vou escrever o momento como massa vezes velocidade, m vetor v. E o segundo termo eu posso escrever como R vetor força, porque pela segunda lei de Newton, dp/dt é a força aplicada na partícula. Tá? E aí o primeiro termo a gente nota, né, que é o produto vetorial de um vetor com outro proporcional a ele. Tá? Então isso aqui é zero. Né? O produto vetorial de dois vetores paralelos é zero. Então isso aqui é zero. Então, no final das contas, a gente chega que a derivada de L com relação ao tempo é igual a R vetor F. Então, novamente, né, quem que é esse R? É a posição da partícula e F é a força aplicada à partícula. Tá? Então, o que a gente vai fazer, né, isso vocês já viram, é definir um novo vetor. Então, a gente vai definir o vetor torque. Justamente como esse produto vetorial entre R e F. E esse vetor torque é o que me diz como o momento angular está mudando. Então, com essa definição, a variação de momento angular com relação ao tempo é igual ao torque. Então, isso é muito parecido com a segunda lei de Newton para o momento, mas aqui é generalizada para o momento angular, ou estendida para o momento angular. De novo, uma observação importante é que tanto o momento angular quanto o torque dependem da origem do sistema de coordenadas. Tá? O que não é a mesma coisa para a segunda lei de Newton. Né? A força independe do sistema de coordenadas, desde que seja inercial. Tá? Então, né, agora fica fácil a gente notar que o momento angular vai ser conservado quando o torque for zero. Certo? Então, se o torque é nulo em alguma direção constante E, então isso aqui eu vou repetir basicamente uma análise análoga ao momento linear. Né? Então, se esse produto escalar aqui é zero, então eu tenho que L produto escalar E é constante, ou seja, conservado. Tá? Então, aqui tá, eu não repeti os passos, mas é totalmente análogo ao caso do momento linear. Né? Então, se esse vetor aqui ele é nulo em alguma direção, o momento angular vai ser conservado naquela direção. E aí, obviamente, né, o caso mais geral, ou um caso particular, é
o caso em que o torque é zero em qualquer direção, e aí isso implica que L é conservado. O vetor L inteiro é conservado, tá? Todas as componentes de L. Tá? Então, essa é a condição para que o momento angular seja conservado, né? Em uma específica direção, o torque tem que se anular naquela direção, mas se o torque for zero, o vetor momento angular como um todo é conservado. E aí tem uma consequência bonitinha dessa conservação de momento angular. Como eu falei para vocês, essas leis de conservação nos permitem obter algumas informações sobre o movimento do sistema ou da partícula, sem que a gente tenha que resolver as equações de movimento. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplo, não um exemplo, mas um caso onde isso é bem claro. Tá? Então, imagina que o momento angular ele é diferente de zero e ele é conservado, certo? Porque eu tenho conservação de momento angular como um todo. Tá? Então, o vetor momento angular é conservado. Aí, isso vai me permitir dizer que a trajetória da partícula ela está contida em um plano que passa pela origem. Tá? Então, a ideia é a seguinte, né? A gente vai demonstrar isso já já, né? Mas a ideia é a seguinte: se o momento angular é conservado, ou seja, se esse vetor é conservado, esse vetor é uma constante do movimento. Então, ele está lá, ele tem um valor único para qualquer instante do tempo, esse vetor é sempre o mesmo. E aí a gente vai mostrar já já que se isso acontece, então a partícula ela tem que estar sempre se movimentando em um plano. Ou seja, o movimento da partícula, na verdade, ele é dois-dimensional. Ela não está andando nas três dimensões. Né? Obviamente, esse plano não precisa estar alinhado com um dos planos do seu sistema de coordenadas, mas vai ser um plano. Tá? É justamente o que acontece com órbitas planetárias, por exemplo. Né? A gente vai ver que em órbitas planetárias o momento angular é conservado, e aí os planetas estão restritos a se mover em um plano. Né? Não todos no mesmo plano, né? Cada planeta pode ter um plano diferente, mas um planeta ele está sempre se movendo em um plano. Isso vai simplificar bastante a resolução das equações de movimento, porque em vez de a gente ter que considerar um movimento geral em três dimensões, a gente pode pensar em um movimento só em duas dimensões. Tá? Então, esse é o tipo de informação que a gente consegue extrair dessas leis de conservação, que são fáceis de serem verificadas, né? Verificar que o torque é zero é algo simples de ser feito, e a gente consegue obter daí bastante informação sobre o movimento da partícula do sistema. Tá? Mas deixa eu provar esse resultado para vocês. Né? Então, a nossa hipótese é que L é diferente de zero e é conservado, certo? Então, se eu faço o produto escalar de R com L, o que eu tenho aqui, né? Se eu voltar para a definição de L, eu vou ter o produto escalar de um vetor R com R produto vetorial P. E a gente lembra que R produto vetorial P sempre me dá um resultado que é ortogonal a R e a P, certo? Então, o resultado desse produto vetorial, ele sempre vai ser ortogonal a R. Então, esse produto escalar vai dar zero. Então, como resultado, a gente obtém que R é sempre ortogonal a L, ao momento angular. Né? Então, se o vetor se o L está apontando numa direção, o vetor R ele tem que estar no plano, né, definido por esse vetor normal, que é o momento angular. Isso é completamente geral. Mas se o momento angular é conservado, ou seja, essa direção está fixa no espaço, significa que em todo instante da trajetória, o R tem que estar nesse plano definido por essa normal, que é o momento angular. Tá? Então, isso mostra que R... Então, se L é conservado, isso implica que R deve sempre estar no plano ortogonal a L. Então, é um plano definido pelo momento angular. Então, é um plano que é ortogonal ao momento angular.
Tá? Então, essa, por exemplo, é um dos casos onde simplesmente a conservação de momento angular já me dá uma informação bastante útil sobre a trajetória da partícula. Tá? Na próxima aula, a gente vai discutir a última lei de conservação, que é, na verdade, a mais importante de todas, que é a lei de conservação de energia. Então, quais são as condições necessárias para que a energia total do sistema seja conservada. Tá bom? Então, por essa aula era isso. Tchau, tchau.